Boa noite, meninas. Estamos aqui mais uma vez reunidas no nome do Senhor Jesus, buscando aprender mais a respeito do nosso Deus, esperando que Ele venha falar conosco a respeito das nossas necessidades e que a gente venha expressar para Ele nosso máximo interesse em conhecê-lo, em ter intimidade com Ele. Então vamos orar, pedir a direção do Espírito Santo e entregar nossas vidas nas mãos dele. Senhor nosso Deus, amado Pai, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, eu sei que não é fácil estarmos aqui nesse momento. Para muitas, é um sacrifício absurdo por causa da rotina pesada do dia a dia, mas que o Senhor Deus venha nos dar a devida capacidade nos dias de hoje de selecionarmos o que é prioridade e definirmos aquilo que realmente importa para nós, que o Senhor nos ensine a como nos organizarmos, como utilizarmos melhor o nosso tempo, como otimizarmos o nosso tempo. Talvez esse seja o pedido mais acertado, que o Senhor venha nos ensinar, Deus, como podemos otimizar nosso tempo para que possamos exatamente estarmos aqui meditando na tua palavra com disposição, sem cansaço, que a gente possa fazer isso e que possamos absorver o máximo possível de conteúdo. Certamente o Senhor vai falar conosco, mas se a nossa mente, meu Pai, não estiver preparada para isso, nós vamos perder aqui muito do nosso tempo e vamos perder o entendimento. A gente não vai conseguir apreender aquilo que o Senhor está nos falando. Então, abre a nossa mente nesse momento, nos desbloqueia, tira de dentro da gente as preocupações, a ansiedade, tira de dentro da gente o nervosismo, a tensão, tira de dentro da gente a timidez e nos faça, Deus, entender o teu chamado para cada uma de nós. Nos faça entender o que o Senhor espera de cada uma de nós. Nos ajude, meu Pai, a nos purificarmos, a nos santificarmos. Queremos estar diante da tua presença sem ter do que sermos acusadas. Que o diabo não tenha nenhum poder sobre as nossas vidas. Que ele não possa apontar o dedo para a gente diante da tua presença. E que possamos, meu Pai, de outro lado, repreendê-lo com a autoridade do Espírito Santo. Então, nos dá, meu Pai, desse espírito de ousadia, nos dá do teu espírito, sela, batiza, nos envolve, nos faça nascer de ti. Cuida da gente, porque é isso que nós estamos esperando de um Pai amoroso, como nós sabemos que o Senhor é. Então, cuida da gente e faça, meu Pai, com que essa noite seja uma noite de excelência e cada um de nós consiga ficar até o fim, que as outras que ainda estão atrasadas cheguem ao momento de que possam também ser ensinadas pelo Teu Espírito. Entregamos essa meditação em Tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, meninas. Então é isso aí, graças a Deus. Vou ver aqui se eu reduzo um pouquinho o barulho que está aqui atrás de mim. Espera aí um pouquinho. E estamos aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 23. Vamos observar Moisés dando mais algumas ordenanças para Israel. E vamos perceber a preocupação dele em que Israel se mantenha purificado, limpo, para se apresentar diante de Deus, em justiça, em retidão, em amor. Sem mais delongas, vamos começar Deuteronômio 23, no verso 1. Aquele que for ferido nas pedras, ou tiver seu membro cortado, não entrará na congregação do Senhor. Em outra versão, a gente vai ter da seguinte forma:
Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. De quem que o texto está falando nesse momento, né? A quem se refere? Aos eunucos, aqueles que se fizeram eunucos, cortando seus membros, ou aqueles que foram feitos eunucos, alguém cortou os seus membros. Estamos falando de homens que perderam os seus testículos ou realmente o seu pênis. Então, qual a objeção de Deus para com essas pessoas? Por que elas não poderiam estar na Assembleia de Deus, na Assembleia do Senhor? Porque elas eram pessoas imperfeitas, ou foram feitas mutiladas. De alguma forma, existia nelas um defeito que Deus não admitia que existisse no ser humano. Em princípio, pode parecer algo injusto, perverso da parte de Deus, mas Deus não está dizendo que as excluiu no contexto da salvação. Mas no momento da adoração, essas pessoas não podiam estar diante de Deus, porque isso era um simbolismo, pessoal, um simbolismo de que diante de Deus nós temos de nos apresentar perfeitos. Vamos ver aqui mais alguns detalhes, falando justamente a respeito de uma perfeição, de uma pureza que Deus exige de nós para que estejamos diante dele. No que se refere a Israel, no que se refere a essa Assembleia do Senhor, que nada mais é do que o povo de Israel reunido para adorar a Deus. Primeiro momento que houve essa citação de Assembleia do Senhor, se eu não me engano, foi justamente quando Israel e Moisés se colocou diante do Monte Horebe assim que eles saíram do Egito. Aquele é o primeiro momento onde há a Assembleia do Senhor. E Moisés sobe no monte, aquela história que nós já vimos. Então, para que essas pessoas se chegassem diante de Deus para cultuar a Deus, não, os imperfeitos, eles não eram aceitos, tá certo? Vamos fazer uma menção, inclusive, de que Moisés está falando a um povo que ainda não chegou na sua casa, né, na Terra Prometida. Então, Moisés ele já está prevendo que sim, eles vão tomar posse da terra prometida e vai haver o tempo de adoração a Deus. E quando esse tempo acontecer, ele vai dar agora uma série de regrinhas, de leis, de mandamentos, ordenanças, para que sejam cumpridas e esse povo seja considerado puro e justo diante do Senhor. Então, nesse primeiro verso, já parece que é algo muito macabro, mas não é. É uma simbologia do que hoje nós entendemos que seja santificação. Enquanto Deus está apontando aqui para a perfeição do indivíduo em carne, nos dias de hoje, o Espírito Santo requer de nós uma purificação de espírito, de alma, de mente, não necessariamente da carne, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. O bastardo já fica mais fácil da gente compreender, porque o bastardo seria fruto do pecado. De alguma forma, ou o homem fez um filho fora do casamento, ou a mulher acabou caindo em adultério e também teve um filho que não pertencia ao seu marido. Seja lá como fosse, esse filho era fruto do pecado. Então,
a existência dele por si só já era algo que implicava em impureza espiritual diante de Deus. Então, vou repetir: não é que essas pessoas não tivessem acesso à salvação, mas na congregação, o apontamento é que deveria haver uma perfeição de caráter, uma perfeição de conduta, uma perfeição, uma santidade que Deus nesse momento está exigindo na carne. E hoje nós entendemos que é no espírito. Nenhum sodomita. Ah, tá. E outra coisa para falar. Ele fala aqui a respeito da 10ª geração, né? E necessariamente, talvez não seja realmente a 10ª geração, mas uma forma de dizer que, uma força de expressão, né, para dizer que não, esse povo nunca deve estar diante da minha presença. Que nem às vezes a gente usa a força de expressão, né? Sei lá, você está feliz? Pô, tô feliz 1 milhão de vezes, né? Uma força de expressão. Então, 10ª geração era uma força de expressão, não necessariamente um número a ser calculado. Ó, daqui a 10 gerações, o filho do bastardo ele pode entrar na Assembleia. Não, não poderia, tá? Nem depois da 10ª geração, porque isso tudo ainda seria uma linhagem, um ramo do fruto do pecado. Um amonita ou moabita não entrará na congregação do Senhor. Até a sua 10ª geração, não entrará na congregação do Senhor eternamente. Aqui, Deus ele ainda faz uma outra ressalva com um pouco mais de intensidade. Os moabitas e os amonitas eram povos que se fizeram inimigos do povo de Deus. Assim, indiretamente, inimigos do próprio Deus. Né? Se você se faz inimigo do povo de Deus, então você está se fazendo inimigo daquele que Israel representa. Israel é chamado para representar o próprio Deus, assim como nós hoje somos chamadas para representarmos o próprio Jesus Cristo. Assim como Jesus, quando veio na Terra, ele veio para representar o próprio Deus. Então, em algum grau, somos todos comissionados para representarmos a glória de Deus. Os amonitas e moabitas, eles se fizeram inimigos daquele que representava Deus aqui na terra, que era Israel. Assim, logicamente, se fizeram inimigos de Deus. E como um pai que, de alguma forma, foi afrontado, porque se eles procuravam guerra com Israel, era como se eles afrontassem o Deus de Israel. Então, como um pai afrontado, Deus tomou as dores de Israel e ele rejeitou tanto os amonitas como os moabitas. Então, vamos lá. Ó. Um amonita ou moabita não entrará na congregação do Senhor até a sua 10ª geração, não entrará na congregação do Senhor eternamente. Então, isso era para ser até sempre, até os dias de hoje, mas a gente vai ver que não é tão bem assim. Porque não vos encontraram com pão e água no caminho quando saístes do Egito, e porque contrataram contra ti Balaão, o filho de Beor, de Petor da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Apesar disso, o Senhor teu Deus não deu ouvidos a Balaão, mas o Senhor teu Deus converteu a maldição em bênção para ti, porque o Senhor teu Deus te amava. Então, percebe que ah, os amonitas, os moabitas, eles tentaram destruir Israel, jogando uma praga em Israel, usando um profeta de Israel. Quando Balaão vai lá para profetizar contra Israel,
De imediato, Deus ele faz o contrário. O que era para ser uma profecia de maldição, Balaão não consegue amaldiçoar e ele só abençoa por duas vezes. Se eu não me engano, foram só duas vezes. E a gente vai perceber que Deus estava sempre cuidando de Israel. Então, como um pai zeloso, ele se revolta contra os moabitas e amonitas e deixa claro: esses daí não vão fazer parte daqueles que me adoram, que me celebram. Talvez o próprio Deus já reconhecesse de antemão que dentro do coração de cada um deles o que existiria era maldade contra Deus, era realmente uma rebelião contra o próprio Deus. Então, como é que Deus vai admitir, no meio da congregação, alguém que seja falso e hipócrita e esteja lá fingido? Então, Deus diz logo: não, vocês não, não quero vocês aqui. E Israel, tenham o cuidado de quando eles se aproximarem, vocês não permitirem que eles estejam junto com vocês para me adorar. Não buscarás a paz deles, nem a sua prosperidade, todos os teus dias para sempre. Então, a ideia era, ah, haveria guerra contra os amonitas e os moabitas, eles não iam fazer aliança com esses povos, apesar de que houve momentos em que sim, houve aliança com Moabe, mas não era para haver aliança com esses povos, Deus está dizendo aqui, tá bom? Através da boca de Moisés, vocês não façam aliança com esses povos, não tenham paz, não façam aliança, certo? E não busquem a sua prosperidade, ou seja, o que eles têm, deixa para lá, não tentem saqueá-los ou usurpá-los, porque eu não vou considerar isso algo certo, justo, santo. Eu vou considerar como vocês querendo tomar posse daquilo que é imundo, quando Israel tinha o próprio Deus para dar de tudo, do bom, do melhor e santo, né? Não abominarás um edomita, porque é teu irmão. Como assim o edomita é irmão de Israel? Nós sabemos que Israel é um nome dado para Jacó. Estamos falando, então, não exatamente de Jacó, mas estamos falando dos filhos de Jacó. Como Jacó também era chamado de Israel, lembra quando ele tem aquela luta com o anjo? Então, o nome dele é mudado de Jacó para Israel. Então, Israel está aqui com seus filhos. Ele não está presente. Israel já morreu. Jacó já morreu. Mas os seus filhos levam o seu nome e temos aí as 12 tribos de Israel. Edom é justamente a geração de Esaú. E quem era Esaú? Irmão de Jacó, irmão de Israel. Ok? Fácil compreender isso aí, né? Então, em sendo irmãos, tinha nas veias deles correndo o mesmo sangue. Deus entende que não era para que houvesse inimizade entre eles, o que também foi mentira. Ou foi mentira, não, não deu certo, porque Edom e Israel brigavam o tempo todo, brigavam o tempo todo. Sabe aqueles irmãos birrentos que não se dão? Um tem ciúme do outro, um tem inveja do outro? Pois bem, Israel e Edom. E brigaram o tempo todo, apesar de que aqui a gente já está vendo que Deus haveria dito que não houvesse inimizade entre eles, né? Por quê? Porque é teu irmão. Não abominarás o egípcio, porque foste estrangeiro em sua terra. Então, ainda que os egípcios tenham escravizado Israel, lembra? 400 anos escravos de Israel, 430 anos, ou escravos do Egito, 430 anos dentro do Egito, e 400 desses 430 anos sendo realmente escravos. Ok. Mas ainda que eles tenham sido escravos em Israel, antes disso, quando eles foram
recebidos no momento em que José reinava no Egito, o Egito lhes foi favorável. Foram receptivos, foram cordiais, e é meio como se Israel tivesse uma dívida de gratidão com o Egito, ou pelo menos devesse ter uma dívida de gratidão com o Egito. Não deveria mais se misturar com o Egito. O caminho por onde foi, ele não poderia voltar. Israel saiu do Egito e não poderia voltar ao Egito, não poderia voltar à terra da escravidão, à terra da servidão, mas não significa que deveria ter o Egito como um inimigo. Então, duas nações aqui, de antemão, Deus já fala: edomitas e egípcios não devem ser encarados como seus inimigos. Inclusive, eles podem fazer parte da Assembleia de Deus. Olha lá. Os filhos que eles gerarem entrarão na congregação do Senhor, na Assembleia do Senhor, na sua terceira geração. Então, assim que Israel entrasse na terra prometida, dali se contaria o tempo, passadas 3 gerações, tanto dos edomitas quanto dos egípcios, eles teriam acesso a fazer parte da Assembleia de Deus, caso eles quisessem. Sabe o que isso significa? É um prenúncio de que os gentios também podem adorar a Deus. O que hoje nós chamamos de gentios, ou pelo menos hoje não, né? No tempo de Jesus, no tempo de Paulo, dos apóstolos, o que naquele momento eles chamavam de gentios, nós estamos vendo aqui Deus se referindo a Edom, se referindo aos egípcios. Pessoas que não fazem parte da tribo de Israel, não fazem parte do sangue, da linhagem de Israel. Porém, pessoas que podem ter acesso a Deus. Por quê? Porque eles amam a Deus, decidiram amar a Deus. Então, assim, nesse caso, ok, eles são aceitos a partir da terceira geração. Isso ficou na minha cabeça. Por que a partir da terceira geração? Por que não a partir da segunda ou por que não a partir da quinta? Não tem uma resposta conclusiva a respeito. Eu fiquei aqui matutando na minha cabeça que seria um tempo suficiente para que a animosidade entre essas nações diminuísse. Israel fugiu do Egito, foi resgatado do Egito. Havia lá o desejo do Egito de recuperar os seus escravos. Sem sombra de dúvidas, um e outro estavam lá meio tensos, né? Tanto Israel, chateado porque ficou sendo escravo, e os egípcios, porque perderam seus escravos. Faz sentido. Então, passado um tempo, não diz que o tempo é remédio para toda dor? Passado um tempo, vai lá que se passem as mágoas. Então, quanto tempo seria necessário para isso? 3 gerações. 3 gerações do lado de lá, 3 gerações do lado de cá, um novo povo tinha se formado e seria plausível que eles pudessem ter paz entre si, ter talvez até uma aliança política, mas não necessariamente que eles se misturassem. Isso nunca foi desejo de Deus, que houvesse mistura de Israel com qualquer outra nação. Quando o exército sair. Ah, e antes da gente entrar nesse tópico, como eu falei com vocês, isso aqui foi algo que foi determinado pelo próprio Deus, porém, não significa que isso permanece. Muito pelo contrário. Eu vou querer que vocês abram aí a Bíblia em 2 passagens em particular, onde nós vamos perceber que Deus, ele acaba destruindo esses paradigmas, vamos dizer assim. Enquanto os imperfeitos não poderiam estar diante da presença de Deus, os idólatras não poderiam estar diante da presença de Deus e não poderiam, né, ter nunca mais acesso a Deus. A gente vai perceber que hoje em dia não é mais assim. Depois de Jesus, a coisa mudou por completo. Então vamos ver aí, ó. Abre aí em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3.
Vou abrir aqui que eu. Tá? Todo mundo? Gálatas 3, no verso 27. Gálatas é uma carta escrita por Paulo. E aqui no verso 27, a gente vai ter, ó, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando ele fala que todos vós sois um em Cristo Jesus, sendo que vocês passaram pelo batismo em Cristo Jesus, então, todos aqueles que creram no Evangelho de Cristo, que creram na mensagem da cruz, eles podem ter acesso a Deus livremente, acesso ao reino de Deus agora livremente. Não importa se tem uma imperfeição física, não importa se era um pecador posto mais, não importa se essa pessoa nunca acreditou em Deus. Se houve um momento em que a mente delas mudou e elas passaram a crer em Deus através de Cristo, então elas têm acesso livre a Deus. Não importam as suas diferenças. Verso 29, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós estamos vendo em Deuteronômio a promessa da terra prometida. Em Cristo, nós temos a promessa do reino de Deus. Nós temos a promessa de uma morada nos céus. Nós temos também uma promessa de uma nova terra, uma nova casa, novos céus. A gente tem uma promessa maior, inclusive, do que tiveram os filhos de Abraão. Tá? Então, essas leis que nós estamos lendo nesse momento, até aqui, em Deuteronômio, elas são leis que foram revogadas em Cristo Jesus. Dá para entender isso aí, né? Essas são leis que não fazem mais sentido e que não existem mais. Então, se um amonita quiser fazer parte da igreja, se eles quiserem realmente adorar a Deus, eles têm total liberdade. Ainda que amonitas e moabitas, hoje puros, já não existam mais. Eles se misturaram, né, ao longo dos anos com outros povos e acabou virando aquela coisa que nós chamamos genericamente de árabes, tá? É um povo misturado. Inclusive, a palavra árabe, se eu não me engano, significa isso, mistura, tá? É um povo misturado. Eles não têm mais uma raiz, como, por exemplo, Israel, né, que eles têm lá sua linhagem, sua cultura, sua língua, seu Deus, todo o seu sistema religioso ainda prevalece por milênios, não é isso? Porém, a gente percebe que isso não acontece com nenhuma outra nação, nenhuma é como Israel, tá? Que guardou sua cultura, tudo. As outras nações todas se misturaram. E aquelas que não se misturaram foram destruídas e aniquiladas. Então, volta aí para Deuteronômio. E eu queria ver com vocês um outro verso, pessoal. Gente, eu pensei que eu tinha anotado aqui, mas eu não tenho. Mas abra aí no livro de Ruth, o livro de Ruth aí depois de Juízes. Josué, Juízes, Ruth, capítulo 1. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui.
Gente, peraí que eu vou achar. Segura aí. 1 verso 4. Ruth 1 verso 4. Aqui vai falar sobre a história de Noemi e as noras, né? Orfa e Ruth. Vamos direto aqui no verso 4, que o que eu quero que seja chamada a atenção, um detalhe. É, vamos pegar o verso 3 só para fazer sentido. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Quem era Noemi? Noemi, ela era da tribo, da tribo de Judá. Noemi era da tribo de Judá. E assim sendo toda a sua família de Judá. Mas num momento de fome, eles tiveram que migrar para um outro lugar. Ali, os seus filhos se casaram com moabitas. Aonde eu quero chegar? A gente acabou de ler em Deuteronômio que os moabitas não poderiam fazer parte da Assembleia da Congregação do Senhor. Foi isso? E a gente está vendo aqui que houve uma mulher moabita que não só fez parte da congregação do Senhor, mas também ela fez parte da linhagem do próprio Jesus. Da linhagem do próprio Jesus. Por que que Deus ele não queria contato do seu povo com esses povos moabitas, amonitas? E aqui ele acaba considerando essa mulher e tornando ela parte da linhagem do Senhor Jesus. Por que que Deus agora aplacou a sua ira, aplacou a sua raiva? O que aconteceu? O que eu penso é que, necessariamente, a lei, nesse momento de Ruth, para esse tempo, a lei ainda estava valendo. Os moabitas e amonitas não era para ter nenhum tipo de aliança com Israel. Porém, essa mulher decidiu fazer diferente, mostrando aqui que a regra é para aquele que não decide fazer diferença. E ela fez uma diferença. Ela chegou e falou para Noemi: Não, Noemi, eu vou ficar com você. E aí o que ela diz é bem interessante. No verso 16, aí ainda, Ruth 1:16. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, essa mulher, ela ousou fazer algo absurdamente diferente. Ela ousou adorar o Deus verdadeiro. Será que dentro dos Moabitas e Amonitas não houve alguém com o mesmo desejo? Povo lindo, em princípio, segundo a palavra, parece que não. Essa mulher foi uma exceção, tão exceção, tão exceção, tão top das galáxias, que ela fez parte da linhagem do Senhor Jesus. Isso é forte, né? Então, se a pessoa realmente tiver uma decisão dentro de si, eu quero adorar a Deus, não importa o passado, a linhagem, as características, Deus vai aceitar. E vai aceitar com um coração desse tamanho, né? Felizão. Deus, ele gosta de ser surpreendido, assim como ele gosta de nos surpreender, né? Isso é uma verdade. Então, vamos lá. Então, cadê? Vamos aí para o verso 9. Volta para Deuteronômio 23, verso 9. E aí a gente vai entrar agora em, em uma outra situação, onde Moisés vai tratar sobre o acampamento de guerra.
tá bom? Acampamento de guerra. É qualquer lugar? Não, é o acampamento de guerra. Anteriormente, né, até aqui o verso 8, o que é que ele está falando? Da pureza da pessoa para estar diante de Deus. Israel não poderia deixar qualquer pessoa fazer parte daqueles que adoram a Deus, a não ser que fosse realmente um adorador definido. E a partir de agora a gente vai ver uma outra história. Quando o exército sair contra os seus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Então, Israel está indo para combater. Se o exército está indo para a guerra, né? Está indo combater. Lembra que a gente falou que a guerra não se fazia em um dia? Nós já falamos sobre isso. A guerra poderia levar semanas, meses, anos. Então, enquanto o exército estava ali lutando contra o seu inimigo, haveria, obviamente, um acampamento, um local onde eles estariam acampados, dormindo, comendo, fazendo suas necessidades e tudo mais. Eles estariam ali sitiando aquele lugar, se preparando para guerrear, mas eles estavam lá. Eles não brigavam hoje, voltavam para casa, amanhã tinha briga de novo. Não, eles ficavam lá até ou serem derrotados ou tomar posse da vitória. Se Deus ia na frente, não havia possibilidade de derrota. Então o exército ia sair contra os seus inimigos. Estariam acampados. Então te guardarás de toda coisa má. E ele vai citar aqui algumas coisas más que Moisés entende que é importante ser dito. Por que é importante que isso seja dito? Porque Deus vai com Israel para as suas batalhas. Então, Israel não pode se contaminar no acampamento aonde ele estiver, no local aonde ele estiver. Israel tem que se guardar das coisas más. Por quê? Porque ele tem que se apresentar diante de Deus puro, santo, limpo, para que Deus não fulmine ele ou se afaste dele. Israel entende que Deus está com eles ali presente. Eles não estão vendo, mas eles estão ali presentes. Que nem a gente. Nós temos nossas guerras, batalhas, e nós colocamos na mão de Deus a confiança de que nós vamos obter sucesso em Deus, através de Deus. Ele vai à frente, guerreando as nossas batalhas, destruindo os nossos inimigos, abatendo os nossos oponentes, arrancando os obstáculos. Tem uma música de Cassiane que fala assim, né? Deus, né, na frente, abrindo caminhos, tirando as cadeias, né, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. É uma música, é um louvor, né, muito bonito. E fala justamente sobre isso, exaltando essa capacidade militar de Deus. Ele vai à nossa frente realmente, já lutando por nós. A gente vai por trás tomando posse. Quando em ti houver, ou quando entre ti houver alguém que por algum acidente noturno não estiver limpo, sairá do arraial e não entrará no meio dele. Que acidente noturno poderia ser esse, pessoal? Assim, na minha cabeça, o que veio, exemplo, era o cara tá lá, acampado, é um campo de batalha, vai que ele tropeçou num cadáver. Então, ele era considerado impuro. Ele não poderia tocar no cadáver. Ele era considerado impuro. Assim, antes que ele voltasse para o acampamento, ele ia ter que passar por um processo de purificação. Tá? Então, foi uma das coisas assim que eu imaginei que me parecia fazer mais sentido. Mas aqui não fica muito claro quais outras coisas poderiam ser, né? Se vocês tiverem alguma ideia a respeito, abre o áudio aí e pode falar. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente noturno não estiver limpo, sairá fora do arraial, não entrará no meio dele. Porém, será que, declinando a tarde, ou seja, o sol se pondo, se lavará em água, e em se pondo o sol, entrará no meio do arraial. Então, ele se contaminou no meio da noite. Ele vai ficar todo um dia, quando tiver
pertinho da virada do dia, ele vai se lavar, tomar um banho, e depois que o sol se pôs, pronto, ele pode voltar para o arraial. Então, seria tipo um período de 12 horas, pelo menos, ele estaria fora do arraial. Para quê? Para não contaminar o arraial. Por quê? Porque Deus está lá. E Deus não gosta de imundície. E estar em contato com um cadáver era um tipo de imundície, era um tipo de abominação para Deus. Também terás um lugar fora do arraial para onde sairás. Então, se já havia a possibilidade disso acontecer, de alguém se contaminar e precisar estar fora do arraial, então eles já tinham preparado lá, tipo uma casinha, uma cabana, né, para o sujeito passar aquele tempo, até que ele pudesse retornar para dentro do acampamento. E entre as tuas armas terás uma pá. E será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-te, cobrirás o que defecaste. Em outra versão fala, cobrirás o teu excremento. Estamos falando aqui de fezes. Olha como Deus é minucioso. Então, no meio das suas armas, você tem que ter a capacidade de lutar, tem que ter arma, né? Capacidade de lutar. Mas no meio das suas armas tem também uma pá, porque você tem que ter capacidade de se limpar, de se manter, de se limpar não, de se manter limpo, de se manter puro, né? Vai que você deixa lá o excremento sem cobrir, vai outro lá, pisa, já vai ser considerado impuro, vai ter que ficar fora do arraial, processo de limpeza, não sei o quê, tal, tal, tal. Então, ali ele tinha que cavar, fazer o buraquinho, ia fazer as necessidades dele, fora do arraial, fazia as necessidades dele, tampava aquele negócio, tapava o buraquinho e caía fora. Quando a gente faz, a título de curiosidade, quando a gente vai para Chapada Diamantina, eu gosto muito de lá, faço muitos passeios por lá, então no meio das trilhas pode haver a necessidade de alguém ficar apertado e precisar ir no banheiro, mas não tem banheiro no meio da trilha, é mato. Então, o que que os guias fazem? Ou eles levam latinhas, ou eles levam a pazinha. Aí você comunica ao guia, guia, eu quero ir no banheiro. Então, ou ele vai te dar a latinha, ou ele vai te dar a pazinha, e, e o papel higiênico também. Então, tudo isso que você fizer e o que você usar, ou você cava um buraco e tampa, né? Enterra aquilo ali, com o papel higiênico usado também, ou bota tudo na latinha, traz de volta, entrega para o guia, que ele depois vai fazer o descarte ao final da trilha. Isso é uma forma de eles manterem aquele ambiente limpo. Olha, Israel fazia isso também há muito tempo e quem mandou foi o próprio Deus. Cuidar da higiene local faz parte da sua santificação. Interessante, faz parte. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia de ti e se aparte de ti. Então, que coisa feia era essa? Impurezas. Pessoal, percebe que até aqui, até esse verso, ele está falando de comportamentos que o homem deve ter para estar diante de Deus, sempre personificando a necessidade da purificação. Purificação. A gente vê aqui muitos ritos físicos, né, materiais. E nos dias de hoje não é algo diferente. Nós precisamos ter toda essa preocupação para estarmos diante de Deus. Até mesmo a sua aparência, o seu, o seu se lavar, andar arrumada, o máximo arrumada que for possível, o mínimo de higiene possível, tomar banho, usar sabonete, desodorante, né, escovar dente. Essa semana eu tinha falado com uma membro lá da igreja, eu comentei, poxa, a senhora está com mau hálito, não tá legal. Aí ela, pô, deve ser do estômago. Não, isso não é do estômago, isso é da língua.
tem que higienizar a língua. Aí falei com ela, não sei o que, depois, né? Isso foi antes de começar a reunião. Aí depois terminou a reunião, eu cheguei em casa, ela também chegou, ela me mandou um vídeo. Olha, ela comprou um monte de coisa para fazer a escovação do dente, a limpeza da língua, antes de começar a reunião. Ela quis se tornar aprazível, né, para o próprio Deus. Ela foi, na hora que eu falei com ela, não tinha começado a reunião, ela foi na farmácia pertinho, comprou um monte de coisa, foi no banheiro, fez o que tinha de fazer, voltou para o salão, toda limpinha. Então, isso revela também um cuidado. Estou falando assim, em particular, a litose, porque eu sou capaz de identificar e eu não tenho vergonha de falar, porque faz parte da minha profissão. Eu sei que para muitas pessoas isso é delicado, mas como faz parte da minha profissão, eu me sinto à vontade de falar com as pessoas a respeito do assunto. Então, mas tudo isso faz parte do seu asseio, de como você vai se apresentar diante de Deus. Observa que as pessoas, por exemplo, depressivas, e que nós entendemos são pessoas ah, possuídas por demônios. Essas pessoas, elas perdem a vontade de se higienizar, de se cuidar, não toma banho, não escova dente, não se veste, não penteia cabelo, sabe? Não troca roupa de cama, não sai de dentro do quarto, o ambiente fica fétido. E eu falo isso porque eu já tive essa experiência de morar com um depressivo, que era meu pai. Então, ele passou alguns anos em depressão e era terrível. Ele não tinha desejo de praticar higiene. E quando a gente comentava, quando a gente falava, e ele ainda era fumante, meu Deus, fumante fede, né? Quando a gente reclamava, isso para ele parecia que era uma ofensa absurda, e a gente só estava falando de higiene. E a gente nem tinha esse entendimento espiritual, né? Não conhecia Deus, mas, pelo amor de Deus, um mínimo de higiene. Então, a gente entende que quando não há essa ordem, essa organização, esse cuidado, esse zelo consigo, com o seu ambiente, isso revela a presença, inclusive, de, de espíritos malignos, né? De espíritos malignos. Nesse momento, a gente vai perceber que o arraial era um acampamento de guerra, não tinha mulher lá não, tá? Era só homem. Era só homem, pois eles tinham que dar conta da limpeza do arraial. Eles tinham que dar conta de manterem o arraial em condições adequadas para que Deus circulasse pelo arraial. Porque o entendimento era esse: Deus estava com eles. Para quê? Para livrar, entregar os inimigos nas mãos. Então, assim, o arraial tinha que ser santo, para que Deus não se apartasse deles. Verso 15. Não entregarás ao seu senhor o servo que fugiu do seu senhor para se acolher a ti. Estamos falando aqui, né, uma outra regra, entendendo que Israel entrou na terra prometida e houve uma escravização, uma servidão de determinadas pessoas, determinados povos. Provavelmente esse escravo ele não é um israelita, ele é um estrangeiro. Estrangeiro esse que, de alguma forma, foi submetido à servidão. Falamos sobre isso, se eu não me engano, há duas meditações atrás. Povos que eram dominados por Israel e preservados, as mulheres, as crianças, né, para que eles pudessem servir Israel pelas suas vidas. Ok. Então, provavelmente, esses servos é esse escravo citado aqui nesse versículo. Não é um israelita, certo? Então, quando esse estrangeiro fugia de um determinado israelita, indo para outro, Moisés diz: olha, aceite-o e não o devolva. Por quê? Porque provavelmente ele estava sendo vítima de maus tratos. E isso não era coerente dentro de Israel. Por mais que aquele elemento, por mais que aquela pessoa, ela fosse serva, ela fosse escrava,
Ela não era para ser judiada, era para ser um auxiliar, um braço no trabalho diário, no campo, no ambiente doméstico, mas não era para ser maltratado. Pelo contrário, era para ser bem cuidado, era para ser alimentado, era para ser protegido, era para ter um ambiente onde ele pudesse dormir, descansar, tá? Era para ser tratado de uma forma adequada, ainda que ele fosse forçado a trabalhar, mas ele não era submetido, não deveria ser submetido a maus tratos. Então Moisés entende que se esse sujeito fugiu do seu senhor, entendendo que ele foi para um outro senhor, que também é um israelita, né, ele não está fugindo da sua obrigação, que era a servidão a Israel, mas ele está procurando um ambiente onde ele realmente possa ter proteção e segurança e dignidade, tá certo? Os escravos que vemos aqui em Israel, tirem da cabeça aquela ideia de escravidão que passa nas novelas, nos filmes que nós vemos, como aconteceu aqui no Brasil, ou como aconteceu na própria África, como aconteceu nos Estados Unidos e tantos outros lugares, onde o Senhor maltratava, pisava, né, chicoteava até a morte, uma coisa assim bem macabra. Esqueça isso. Não era assim com Israel, certo? E, na verdade, mesmo dentro de outras nações, isso não deveria ser nessa escala. Essa maldade, essa perversidade com os escravos também não deveria ser nessa escala, mesmo com qualquer outra nação. Por quê? Porque ali era um servo para trabalho, era uma máquina de trabalho. E foi comprado com dinheiro. Como é que você vai maltratar, destruir aquilo que você pagou para ter? Não faz sentido, né? Então, poderia ter tido esses casos, não duvido nada. Pode ter acontecido sim, especialmente com escravos rebeldes. Mas aqui, dentro de Israel, era para ter dignidade no trato com aquele que era feito escravo, certo? Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das suas portas, onde lhe agradar, não o oprimirás, não farás mal ao teu servo. Isso faz parte do amor ao próximo. Isso faz parte, né? Já vimos isso aqui. Moisés, ele fala sobre isso, o cuidado com o próximo, o zelo com o próximo. Então, o amor ao próximo deveria existir, ainda que o próximo não fosse de sangue, mas era uma questão de humanidade. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita. Na sua versão também pode estar escrito prostituto, dentre os filhos de Israel. Tanto essa prostituta como esse sodomita, prostituto, o significado disso é adoradores de falsos deuses, certo? Esse tom de prostituto, prostituta são adoradores, prostitutos cultuais. Ou seja, eles se dão, se vendem, se entregam a outros deuses, tá? São pessoas impuras. Inclusive, o termo que é usado para isso aqui é de pessoas que são separadas para servir. Tipo, quando nós falamos santo, é o mesmo termo. O termo que está aqui, sodomita, é o mesmo termo. Só que esse separado é o separado para servir falsos deuses. Ok? Então, não haverá idólatras, enfim, não haverá sacerdotes idólatras dentro de Israel. Não haverá quem cultue deuses dentro de Israel. O único Deus a ser cultuado é o Deus criador de todas as coisas, também chamado Deus de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Isso aqui não tem nenhuma dificuldade da gente entender, né? O indivíduo é idólatra,
Ele é assalariado por isso e ele vem depois servir a Deus com aquilo que ele obteve de iniquidade, paganismo. Não, então esquece, eu não quero isso. Não quero isso. Deus dizendo, eu não quero isso, eu não quero imundície no meu altar. Eu não quero oferta imunda. Todo momento aqui, o texto está falando sobre santidade. A teu irmão não emprestarás com juros, juros em dinheiro, juros em comida, juros em qualquer coisa que se empreste com juros. Por que eu não posso cobrar juros de meu irmão? Porque, primeiro, se ele pediu emprestado, é porque ele está em desespero. E se ele está em desespero, como é que eu vou apertar ainda mais esse esse irmão meu? Como é que eu vou, né, como, como é que eu poderia dizer? Usurpar não é a palavra certa. Ahn, deixa eu ver. Eu escrevi aqui. Explorar. Explorar. Não se pode explorar aquele que já está destruído. Pelo contrário, eu vou tentar fazer sobre ele, promover sobre ele alguma justiça. Então, eu vou emprestar o dinheiro a ele, eu vou determinar o meu prazo, eu que determino, o dinheiro é meu, ok? Então, eu vou determinar meu prazo, minha condição, você aceita essa condição? Eu aceito, mas eu não vou cobrar juros. Vou dividir em 5 vezes, vou dividir em 10 vezes. Eu vou te dar 2 anos para você me pagar integralmente. Não importa, mas não vou cobrar juros a respeito disso. Eu emprestei R$ 10, vai ser R$ 10 até o fim. Né? Eu emprestei R$ 10.000, vai ser R$ 10.000 até o fim, tá certo? Então, a ideia é que você não acabe maltratando ainda mais aquele que já está maltratado. Tem uma palavra bem legal em Isaías, abra aí Isaías, no capítulo 42, esse capítulo, ele fala também sobre o Senhor Jesus, mas esse verso aqui, ele cabe para qualquer situação. Abra aí, Isaías 42, no verso 3. Isso aqui são palavras de Isaías, e em Mateus 12, Jesus enunciou essas mesmas palavras aqui, tá? Então, essa é uma palavra que está valendo. Até o próprio Jesus disse que é assim que tem que ser, tá? Então, você emprestou dinheiro para um irmão, não cobre juros. A cana trilhada, Isaías 42, 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. O que significa isso aqui? A cana já está quebrada. O pavio já está quase se apagando, está fumegando, mas não está aceso. Está fumegando, está quase se apagando. Você vai terminar de apagar? Você vai terminar de destruir a cana? Você vai terminar de aniquilar o que isso aqui simboliza, que são pessoas? Não, você vai trazer justiça. Não estamos falando de pavio, não estamos falando de cana. A gente está falando de seres humanos que estão em dificuldades, estão em miséria, estão com problemas muito severos, estão em desespero. O que que a gente vai fazer sobre elas? Vamos promover justiça, como está aqui, ó. Com verdade trará justiça. Jesus, no capítulo 12 de Mateus, ele ainda fala que é ele quem vai promover essa justiça. Então, hoje nós somos, ou pelo menos fomos, desesperados. Estávamos em miséria, não só física ou material e espiritual. Nós estávamos em todos os sentidos miseráveis. Conhecemos a Cristo e nós hoje estamos ricas, não porque somos milionárias materialmente, mas porque a gente tem o Espírito Santo, e se não tem alguém aqui de nós que não tem o Espírito Santo, nós temos a promessa e nós estamos na caminhada para alcançar o Espírito Santo. Nós temos o maior tesouro que pode ter. Somos muito mais do que ricas, né? Somos multimilionárias. Não dá para a gente
mensurar o tamanho dessa riqueza, tá certo? E aí, Jesus, ele vem trazendo sobre as nossas vidas justiça. Então, nossa vida estava uma desgraça e todos os pontos ele foi consertando, ele foi restaurando, ele foi aperfeiçoando, transformando, enfim, ele trouxe sobre nós a sua justiça. E a maior justiça que ele pode trazer sobre nós é, diante de uma entrega real e verdadeira, sermos salvas, né? É o maior presente que nós queremos receber de Deus. Volta aí para Deuteronômio, e aí nós estamos no verso, né, 19. A teu irmão não emprestarás com juros, juros em dinheiro, juros em comida, juros em qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestarás com juros. Ao estranho tudo bem. Por quê? Porque é estranho. É estranho. Porém, ao teu irmão não emprestará com juros. Quem é meu irmão? Aquele que faz parte da congregação. É parte da igreja? Não. Aquele que serve a Cristo. Não importa onde ele estiver. Hoje, o nosso irmão é aquele que serve a Cristo. Somos uma grande família de Cristo. Tá certo? O estranho é aquele que não serve a Cristo. Aí esse daí pode cobrar juros, tá liberado. Isso aí tá valendo também até hoje. Ao estranho emprestará com juros, porém o teu irmão não emprestará com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão na terra a qual vai possuir. O que que vai abençoar? O que que vai fazer ele prosperar? O que que vai fazer ele crescer naquele lugar? É os juros que ele cobra? Não, é a misericórdia que ele teve com o seu irmão, de atender a necessidade emprestando e ser misericordioso não cobrando juros. Então, nesse ponto, por conta disso, ele vai ser abençoado. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Quem mandou você fazer o voto? Coisa da sua cabeça. Pronto, beleza. Mas na hora que você fez voto, você se compromissou. Não, eu quero fazer um voto com Deus, eu vou, sei lá, né, vou dar de oferta um dia de evangelização. Eu vou dar de oferta uma quantia monetária, né? Eu vou abrir mão de um bem meu e vou doar. Vou doar uma cesta básica, sei lá. Seja lá o que foi que você disse para Deus que você ia fazer, faça. Faça, porque naquele momento você se compromissou com ele. Ele entende que agora aquilo é dele. Ele não pediu, mas você ofereceu. Ele quer. E ele vai requerer de você. Então, nós temos essa consciência que aquele voto que nós fazemos, nós não devemos tardar em cumprir. Quanto mais retardar e nunca mais cumprir, né? O tardar já é problemático, mas o não cumprir aí é abominação. Como é que ele fala aqui? Quando fizeres o voto ao teu Deus, não tardarás em cumprir, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Fiz um voto, não cumpri, disse que ia fazer, não fiz, você está então em pecado diante de Deus. Trate de se recompor, de se retratar com Deus, de cumprir aquilo que você prometeu o mais rápido possível. E não finja que esqueceu. Ah, não, já se passaram 10 anos. Isso nem funciona mais. Não. A palavra empenhada funciona até a eternidade. Tá certo? A palavra de Deus empenhada funciona à eternidade. A expectativa dele é que a gente tenha essa compreensão, que quando nós empenhamos a nossa palavra, nós temos que dar conta dela por toda a eternidade. Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. Então, se você não fazer um voto, se você não se comprometer, tá tudo bem. Agora, se houver compromisso, seja fiel. O que saiu dos teus lábios, guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca.
Então, o que saiu dos teus lábios, você vai guardar, você vai lembrar, tá? Então, eu vou fazer um voto de R$ 100. Já saiu, tem coisa que nem precisa sair da nossa boca, né? Tá aqui no coração, Deus já viu o pensamento, já leu, já captou e ele já tomou posse. Tá, ok. Então, esse voto aí é meu, certo? Então, você fez isso voluntariamente. Você declarou isso ao seu Deus. Aqui ele fala sobre a boca e nós sabemos que hoje não precisa nem falar, é só pensar que a coisa já se consumiu, já se consumou. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas, conforme ao teu desejo, até te fartares. Porém, não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas. Porém, não porás a foice na seara do teu próximo. Tanto uma situação aqui como outra, estamos falando de pessoas que entraram na terra do próximo, irmão, entraram na terra do próximo e tentaram usufruir do fruto da terra o máximo que podiam. Se eles entraram ali, foi porque eles estavam com fome. Se eles têm o deles, não faz nenhum sentido eles entrarem no do outro. Se você tem o seu, você vai querer pegar o de outrem? Ou só se for usura mesmo, né? Mas se você tem o seu, você não vai precisar do outro, certo? Ok. Mas se você chega lá, além de se fartar, você agora começa a colher, bota na latinha, bota no cesto, bota dentro da sacola, bota dentro do poço, aí já é furto. Isso aí se configura num crime. Aí você já está furtando. Já é um crime. Não é roubo, que roubo tem que ter emprego de arma, né? Mão armada. Aqui não, não tem mão armada, né? Tem bolso cheio. Aí vai lá e enche o bolso com o fruto. Mesma coisa. Você vai lá colher a espiga do trigo, tá? Essa espiga aqui é trigo, não é milho. Então você vai colher lá aquelas espigas, né? A gente vê às vezes aquele, aquele talo de trigo, né? Então pronto, você vai colher aquelas espigas na mão grande, né? E você vai tirar o máximo possível que você consegue colher. Dali você vai tirar o trigo e vai fazer o seu pão, né? Mas você ir lá com uma foice e depenar, né? Colher, fazer um feixe e levar para sua casa, aí já se configura furto, tá? É roubo. Se tiver ainda com a foice na mão, já é roubo, porque tem uma arma, né? Ainda que seja arma branca. Então, não pode, nesse caso. Quando Israel libera o seu irmão ir na sua propriedade para usufruir, matar a sua fome, naquele momento, isso é misericórdia, isso é amor ao próximo. Israel não brigava por isso. Ele entendia que isso era um cuidado com o social da coisa, tá? Lembra um momento em que Jesus, ele está com os discípulos, e os discípulos eles estão colhendo as espigas. A gente pensa que é milho, mas não, é o trigo. Colhendo o trigo. E depois que ele colhe as espigas, eles vão lá e comem. E até aí tá tudo certo. Mas na hora que eles não lavam as mãos para comer, aí vem os fariseus e caem matando. Esses seus discípulos não lavam as mãos, não se limpam para comer, estão transgredindo a lei de Moisés, etc e tal. Veja que ele fala dos discípulos, né? Não fala de Jesus. Jesus lavou a mão. Então, esses seus discípulos aí não fazem isso. E aí, Jesus vai lá e rebate, ok. Mas o que é importante é que eles não brigaram porque eles invadiram a terra de alguém para colher. Porque eles entendem que isso era justo. Isso era um tipo de justiça social. Era você tentar aplacar a fome de alguém. Deus é Deus de detalhes, né? E fica de exemplo para a gente que sim, de vez em quando, isso pode acontecer com a gente, de pessoas terem necessidade daquilo que nós temos, e se nós entregarmos, permitirmos que elas façam uso dessas coisas, tá tudo certo, né? Não,
Isso não é um problema. Agora, no momento que elas abusam, e não é só para matar a sua fome naquele momento, a sua necessidade naquele momento, mas para levar para casa, para saciar a galera, então aí já se configura algo abusivo, né? E aos olhos de Deus isso já não é legal. Então é isso aí, povo lindo, por hoje é o que nós temos. Vocês estão vendo aí, são várias regras, meu Deus, como tem regra. Era impossível esses caras cumprirem tantas regras com tanta perfeição. Mas se eles observassem, pelo menos adorar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como Deus, o próprio Jesus, os amou. Naquele momento, como eles deveriam se amar, não tinha Jesus ainda, né? Já seria algo fantástico, né? Já seria muito bom. O que é que fica aí para vocês? Ah, nós temos aí 7 minutinhos, dá para a gente ainda conversar alguma coisinha. Rosa, tem alguma coisa a acrescentar? Rosa Tavares. Rosa tá aí? Eita, Rosa dormiu. Dona Ana, fala aí, dona Ana. Boa noite. Uai, Para mim foi o versículo 9, né? Porque eu fiquei mais assim, refletindo. Os filhos, quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardará de toda coisa má. Eu vejo assim, a gente quando está passando por dificuldades, problemas, enfraquece, né? Fica assim, fica como se não tivesse se sentindo só, se sentindo fraca para enfrentar determinadas situações. Mas depois que você ora mesmo, ora e fala para Deus, pede a Deus para ajudar, aí você imediatamente a pessoa fica forte, né? E tendo a certeza de que não está só, de que Deus está na frente, está no controle, que Ele vai fazendo com que a gente consiga tudo aquilo que a pessoa está enfrentando, vencendo as guerras, porque é guerra, é espiritual mesmo, é uma luta atrás da outra, é uma tribulação atrás da outra. E a gente precisa, quer dizer, eu preciso estar forte para que nada do que eu esteja vendo venha abalar minha fé. E que eu tenho que ter dentro de mim mesmo a certeza de que Deus está no controle, de que ele realmente é vivo e eficaz. Eu não sei vocês, mas às vezes, eu me pego assim pensando, eu digo, meu Deus, se o Senhor não estiver comigo, como eu vou vencer essa situação? Às vezes, eu quando me sinto fraca, assim, me sinto abatida, eu procuro ficar sozinha. Eu venho para o quarto e fico deitada ali no quarto calada, só eu e Deus. Depois eu levanto, vou orar e coloco louvor e me fortaleço, vou buscar na palavra, meu Deus, fale comigo, me dê uma resposta. Eu não estou conseguindo sem o Senhor. Eu preciso que o Senhor me oriente. E aí volta tudo, né? Fico forte e firme na batalha. perfeito, dona Ana. Acontece sim, isso é possível de acontecer com qualquer um, né? Os momentos ruins, eles vêm até mesmo para nos provar. Deus permite e, e são necessários. São necessários. Eu entendo que o tempo ruim é necessário, o deserto é necessário. Ah, e isso nos auxilia no nosso crescimento espiritual. Porque, como a senhora mesmo falou aí vai lá, ora, tal, quando vê, está mais forte, sai mais resolvida. E eu tenho certeza que, com o passar do tempo,
Existem conflitos que, no início, te afligiam muito, e hoje eles já não afligem tanto. As batalhas que a senhora está tendo são batalhas cada vez maiores, não são as mesmas, são batalhas cada vez maiores, né, com conotações cada vez maiores. E a senhora está sobrevivendo e está se especializando em usar sua fé e em vencer. Porque se a senhora até aqui já está até aqui, então foi porque a senhora já venceu um monte de coisa. Então, é normal, as pessoas, todos nós podemos passar por essa situação de fraquejar em algum momento, mas esses fraquejamentos eles vão se tornando cada vez mais raros. Eu imagino assim, eles vão se tornando cada vez mais raros, porque a gente já está cada vez mais preparada, né? Estamos estando mais preparadas, então, obviamente, a gente não vai mais se importar com qualquer coisa. A nossa forma de enxergar o mundo, os problemas, as pessoas muda. Então, eu estava conversando essa semana com uma, uma evangelista e ela comentando a respeito de pessoas que revelaram-se mau caráter, né? Pessoas que foram mau caráter com ela. E aí eu comentando, poxa, hoje em dia eu já relevo tanto esse tipo de conduta. Relevo mesmo, porque eu entendo que não são pessoas maduras na fé, se é que são pessoas da fé. Então não dá para eu esperar santidade de quem ainda é carne. Tem coisas que caramba, hoje eu relevo demais, demais. Por que que hoje eu sou assim? Porque eu já passei por muitas batalhas, muitas guerras, e eu comecei a perceber que tem coisa que não depende de mim, tem coisa que não depende nem de Deus, é da pessoa. Ela crescer, ela amadurecer. Estou falando quando são questões interpessoais, estou dando um exemplo, né? Eu hoje sou muito tolerante com as pessoas em si. Por quê? Porque eu tenho entendimento de que elas não têm o mesmo desenvolvimento espiritual que eu. Quem tem que compreendê-las sou eu. Enfim. E aí, Rosa, dá para abrir agora? Rosa não dormiu não, viu, povo lindo? Rosa tá aí acordada, firme. O celular dela que não tá ajudando. Ah, Rosa, você tá hoje realmente devagar. Fala aí, dona Cida. E aí, dona Cida, a senhora no final pode fazer a oração, tá? Eu falo demais aqui, tá? A respeito do voto. Tá ouvindo? Muito mal, tá muito baixo. A respeito do voto, Sim. quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti. O que acontece muito, muito, muito na igreja aí. O calor da emoção, quando a gente entra na igreja, né? Meu Deus, e o senhor tem isso, eu nunca vou olhar para trás, vou a presença, isso e aquilo, está fazendo um voto com Deus. Então, você jamais pode voltar atrás. Se diz que é pecado. E quando a gente peca, quando a gente não cumpre aquele voto, a gente está pecando. Então, quando a gente tem pecado, a gente está sujo diante de Deus. Eu mesmo faço meus propósitos com Deus, independente das coisas. Como eu preciso falar. Está dando para ouvir? Sim, tá dando pra ouvir. Mas uma vez eu fiz um propósito com Deus e fiz e depois eu parei. Mas depois eu lembrei, pedi perdão a Deus e
fiz, né? Continuei fazendo o que eu prometi para ele. Então, eu acho que a parte aqui do voto é muito, 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 muito sério, porque tem muitos cristãos que fazem voto de tolo. Ele sempre fala, né? Se fizer voto, não faz voto de tolo, né? Faz, cumpre. Então, eu acho que a gente tem que botar nossa barba de molho. A senhora falou aí que se a gente faz voto, ele sabe que aquele voto é dele. E o que é dele, dele. Ele não vai abrir mão. Então, a gente tem que parar de ver, achar que Deus é qualquer Deus. Ele não é Deus, qualquer um. Ele nos fez, ele não foi feito. Então, a gente tem que cumprir. Então, é melhor que não faça do que faça e não cumpra. Esse daqui é muito importante, isso aqui, viu? É muito importante, é muito sério. Então, eu sei que tem muita gente que sobe no altar, fala, fiquei curada, nunca mais vou sair da presença de Deus. E a gente vê que não mais na igreja, né? Então, a gente tem que olhar e dizer a Deus, com sinceridade, me sustenta para que eu não possa voltar atrás, possa fazer volta de tolo e viciar, né? Viciar. A senhora está gripada, é, dona? Dona Lília, eu fui botar o negócio de plano, eu fiquei rouca. Tá bom. Aí eu tô tomando aqui antialérgico, mas foi algo que fez isso na minha garganta. Só Deus. Então deixa, vou passar aqui a oportunidade da oração para Dona Rosa Pereira, viu? Tá bom, não, Não, para a senhora não forçar a garganta. Senão amanhã fica pior, aí quando vai chegar lá para falar comigo, tá fônica e vai dizer que a culpa é minha. Não, não, não. Deixa a Dona Rosa aí. Dona Rosa, faz a oração aí final, Dona Rosa. Se a senhora quiser acrescentar alguma coisa, Dona Rosa, fica à vontade também. Não, vou só na oração mesmo. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença. Primeiramente, para te agradecer pelo entendimento da tua palavra. Nós sabemos o significado e a importância de estarmos meditando e tendo esse conhecimento. Sabemos que cada vez que estamos meditando, o Senhor está no meio de nós, abrindo o nosso entendimento, a nossa visão, para que possamos usar da tua palavra para pescar almas, para transformar a nossa vida, para transformar a nossa família. Então, nós só te agradecemos por isso, porque é um tesouro que muitos até desprezam, mas nós que estamos aqui sabemos da importância desse tesouro para nossas vidas, para nossa caminhada. O quanto é importante, porque é através da palavra que nós vencemos as batalhas e as lutas que se colocam no nosso caminho. Então, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Que nós possamos sempre nos reunirmos para ouvir, para te ouvir, porque sabemos que Dona Lilian, ela está aí, ela traz essa palavra, mas sabemos que é o Senhor que está através dela. Então, Senhor, obrigado, que o Senhor possa trazer as meninas que estão distantes, talvez por compromissos, cansaço, ou qualquer outra coisa, doença,
né, que o Senhor venha trazê-las de volta, porque é a partir daí que a gente trilha uma nova caminhada na nossa vida. Te peço também pela saúde de Maiana, que o Senhor venha visitá-la, que o Senhor venha revestir também a fé dela, porque sabemos que, às vezes, quando estamos doentes, nós estamos fracos, nós nos enfraquecemos diante de uma dor, que o Senhor venha fortalecer ela, fortalecer a fé dela, para que ela possa ser curada pelo Senhor. Nós te pedimos pela cura de Maiana, agora esta noite, e agradecemos por cada um que está aqui, por cada família representada, que o Senhor venha cuidar, proteger, é, dar direção, traz as respostas, Senhor, para aqueles que precisam da tua resposta, que precisam ouvir a tua voz, que a gente possa cada vez mais nos aproximar de ti, que a gente possa te conhecer mais, conhecer os teus desejos, os teus desígnios para as nossas vidas, o quanto é importante a gente saber da tua vontade, para seguirmos dentro da tua vontade, para que nós nos afastemos do pecado, nos afastemos das pessoas que, ao invés de levar até o Senhor, faz atrasar o caminho, Senhor. Então, cuida de nós, cuida do nosso agir, do nosso falar, do nosso ouvir, para que nós não nos contaminemos com as coisas desse mundo, com algumas pessoas que ainda estão caminhando devagarinho ainda na fé. Nós possamos, que o Senhor possa nos capacitar para pescar almas, para trazer almas para o teu reino, da forma correta, da forma dentro da tua palavra. É isso que eu entrego a vida de cada um nas tuas mãos, Senhor. A família de cada um nas tuas mãos, para que o Senhor venha cuidar, restabelecer, proteger, ensinar, transformar. E é isso que nós esperamos do Senhor. E eu acredito também que é o que o Senhor espera de nós. Que nós possamos estar fiéis a, a tudo que o Senhor nos ensinar. Eu te entrego esta meditação nas tuas mãos, cada coração nas tuas mãos, cada mente, né, que possamos meditar, sair daqui ainda meditando nessa palavra, abrindo nosso conhecimento. Muito obrigado, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, povo lindo. Então é isso aí. Que Deus abençoe cada um de nós. A Dona Rosa aí parecendo meio rouca também, né? É, Gripada? eu tô gripada. Pela segunda vez, eu gripei, curei e hoje amanheci novamente gripada. Deus, irmãos. Deus Olha. abençoe e seja curado em nome de Jesus também. Amém, amém. Obrigada. Na próxima meditação, povo lindo, te espero. Tchau, tchau.